tertúlia. Muito boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 26 de novembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1759, 4 páginas, 44 elogias e 10 máximas. O tema profissional dificultoso, especialidade conviviologia. Definição: o profissional dificultoso é o homem ou a mulher apresentando-se difícil, árduo no desempenho da profissão ou na convivialidade com os clientes, fregueses ou as pessoas buscando-lhe os préstimos profissionais. O holopensene interconsciencial tornado árduo. A fixação na carreira profissional. A prática profissional, a autoridade profissional, a maturidade do profissionalismo pessoal, a displicência no exercício da profissão, os resultados conseguidos aos trancos e barrancos, a postura perante os deslizes do profissional dificultoso, sendo prova de fogo do alto equilíbrio emocional, a patologia de criar dificuldade para vender facilidade, a falta de priorização evolutiva. Na argumentologia tem uma caracterologia com 40 categorias de profissionais, homens e mulheres, dificultosos e incoerentes, cometendo deslize no exercício da profissão. Na remissiologia nós destacamos 5 entre os 15 que são apontados aqui, verbetes. Autoestigmatização, autocomprometimento, autocorrupção, consim mal resolvida e primarismo técnico. Frase enfática: a mega tolice suicida do profissional, homem ou mulher, é cometer algum deslize quanto à própria especialização e negligenciar tal erro, lacuna ou desvio sem a correção imediata. Você vive consciencialmente em paz com a própria profissão? Você sempre foi assim? Eu quero dizer para vocês que na laboratoriologia, o último laboratório está repetido, nós já vimos. E o 15 do enfermeiro aí da caracterologia é medicação e não medição do jeito que está. Nós também já vimos lá. Agora, pergunta. Durante o dia, do nada, tenho muito sono, e isso ocorre muitas vezes ao dia, mas durmo bem à noite. O que se passa? Seria bom você examinar o que se passa com você, em matéria de pressão, de fazer exercício físico e outras coisas mais, de examinar seu estado geral. É bom examinar. Perdi filhos e não consigo me conformar, principalmente com a morte da minha filha, que foi súbita. Gostaria de saber como fazer para entender a morte. Em que plano ela se encontra hoje? Olha, o melhor que você faz é ajudar os outros. A humanidade tem muita gente. Você pode arranjar um monte de filho na humanidade. Vamos fazer assistência e esquecer. A mãe, quando fica assim, tem muito egoísmo atrás disso. Observa bem no seu caso se tem. Às vezes é um processo egóico. Coincidentemente, ao tema desta tertúlia, na próxima segunda-feira voltarei a atuar em obras de construção. Sempre me ocorreu participar em serviços conflituosos já iniciados, onde a minha atuação baseou-se sempre na retomada da pacificação. Antes me incomodava, hoje entendo essa situação. Na verdade, uma bela oportunidade para assistência. Parabéns, ô. Vamos em frente. Viva a engenharia. Ele é de Curitiba. Poderia exemplificar algumas técnicas paradiplomáticas aplicadas na abordagem oportuna aos erros alheios? Uma primeira coisa é mostrar que você também pratica erro e fazer uma comparação com os erros e os acertos. Se é que você errou e acertou logo, consertou logo, retificou logo. Então, isso é muito importante. Às vezes, essa é a melhor técnica paradiplomática que tem para mostrar os erros alheios. É mostrar os erros da gente, mas dizer que você corrigiu logo. Para a nossa amiga Denise Tornieri, eu quero dizer que nós já falamos aí dos erros,
E ela quer acrescentar aqui o Colégio Invisível da Conviviologia. Eu vou pôr lá. É uma boa sugestão. Aqui tem um pedido do nosso amigo, que eu vou dar um jeito dele me identificar, quem é que eu estou falando. Ele é de Roraima, tá certo? Então é o Torres de Roraima, vocês têm uma ideia. Lá o caso dele. Agora, esses processos que você está tendo com o amparador é uma condição normal. É assim mesmo. Vai em frente, você está no caminho certo. Pode insistir, está tudo certo. Eu quero dizer para vocês que eu recebi aqui, Foz, um novo momento. É um big de um jornal com todos os detalhes do que a prefeitura tem feito nos projetos da prefeitura e o que tem no futuro. O centro de eventos esportivos, etc. Muito importante aqui. Foz do Iguaçu se prepara para grandes eventos esportivos, buscando ser subsede da Copa 2014 e Olimpíada 2016. Agora, é impressionante o tanto de foto aqui que tem, que a prefeitura já fez e o que vai fazer. Se alguém quiser ver, vale a pena. Agora, quero dizer para vocês aqui que na sessão de ciência da Folha de São Paulo, de domingo, de 11 de julho, aquele Marcelo Gleiser, ou Gleiser, não sei bem, falou sobre o sobrenatural e o sobrenatural. E ele termina falando sobre as coisas da seguinte maneira: mas como dizia o grande físico Richard Feynman, prefiro não saber do que ser enganado. E você? Ele é um boboca, né, esse cara? Muito bom, mas é um boboca. Me perdoa, Marcelo, mas você é um bobo. A gente tem que fazer experiência daquilo que a gente não sabe. Que besteira é essa? Está tirando o corpo fora? E outra coisa, a mesma postagem do Feynman. O Feynman era meio pirado também, esse também é. É muito físico, piradão. Por isso que são assim, isso é eletronáutica. Ele é tarado com a eletronáutica. Agora, outro aspecto aqui da eletronáutica. Artimanhas inflam a produção científica. Está na Folha de São Paulo agora, de 11 de julho. Pesquisadores e revistas científicas criam estratégias para elevar artificialmente o impacto de seus trabalhos. Esse é o máximo. Só besteira que tem aqui. Como aumentar o seu impacto? Produção salame. Divida o resultado de um trabalho publicando vários artigos. Isso eu já falei aqui muito. Clube da coautoria. Coloque o nome de colega como coautor de seus artigos e eles retribuirão. É o rasgaceiro. Máfia da citação. Se editar uma publicação, peça que os autores citem trabalho da própria revista. Celebridades. Ainda se for editor, convide e até pague cientistas famosos para escrever resenhas para a sua publicação. Autoplágio. Publique o mesmo artigo em várias revistas. Impacto reflete na avaliação dos cientistas. Você olha isso, depois você me dá, que eu quero acrescentar nos meus dados que eu tenho sobre a eletronáutica. É muita bobagem. Agora é bacana quando eles mesmos escrevem sobre os erros deles. Essas tolices todas. Que aí está demais. É muita bobagem. Isso aí é praticamente uma meia página do jornal. Alguma dessas dicas aqui, uma palestra lá na faculdade, o cara veio e ensinou isso para os professores. Essa questão da celebridade, ele mesmo falou, arrume uma pessoa que seja famosa dentro da área e peça para ela fazer o artigo junto ou a publicação junto. Estão ensinando isso dentro da universidade. Total da história. Isso é eletronáutica. Eletronáutica do capitalismo selvagem. Isso é um fato. Agora, é o profissional dificultoso. Eu trouxe bem adequado, né? Tá certo? Bem em cima do lance. Agora, foi a mim que me arranjou esses recortes. Ela teve estudando. Isso aí é de julho. Passou. Eu não cheguei a ver. Ela que arranjou. A minha é especializada em cosmograma, né?
uma sugestão, depois se for ampliar essa listagem, que eu acho que não pode faltar, é o maleiro dos aeroportos, que sempre joga as malas, não tem uma vez que a mala não venha arrebentada, venha com algum problema. Né? Então, maleiro, eu acho que esse é clássico. Então aí, maleiro de aeroporto. Esse aí é... Ele é um mala mesmo, né? Maneiro tem que ser mais maneiro, é isso? É isso? É uma mala, né? Maneiro precisa ser mais maneiro, é isso? Então tá. O que mais tem aí? Vocês estiveram examinando os 40 itens aí dos profissionais? Da caracterologia. Isso não afeta vocês, mas é bom a gente ter paciência com os outros. Mas vocês têm que ter paciência com os outros. Na área da psicologia, que é aquele psicólogo que mantém o tratamento por mais tempo, estende o tratamento por mais tempo. O Freud é quem inaugurou isso aí. Para o Freud é a vida inteira. Não, a vida inteira. Tem aquela dona que tinha 14 anos de... economista. De frequência e que chupou o dinheiro de todo mundo. Zélia Cardoso. Você lembra dela? Tá vendo o que a psicologia, a psicanálise fez contra todo mundo no Brasil? 14 anos fez isso dela, ela chupou o dinheiro. Você sabe quem é que eu estou falando, né? Essa aí. O Woody Allen, ele faz terapia há 30 anos, Valdo. Ele, não sei se ele já demitiu o analista. Não, mas o Woody Allen eu nem consigo ver certos filmes dele. Valdo. E eles acham que ele é um gênio. Ele se orgulha de fazer terapia, acho que há 3 décadas que ele faz terapia. É fogo. Valdo, gostaria de anunciar que não é uma profissional dificultosa, que é a Letícia Lucena, que é atriz, que está visitando a gente, veio para fazer o complementário, e por causa do filme também, que eles esperam partir. Ela é uma daquelas que mandou o currículo para nós. Vamos dar umas palmadas para ela. A casa é sua, você sabe, né? Vamos ver o que a gente faz. Professor Valdo, aqui é só uma pergunta com relação a isso. Eu cheguei até a escrever um curso a respeito do ambiente profissional, né? Eu me identifiquei muito com o tema de hoje. Eu sempre percebo que há uma sinergia num tema da tertúlia e quando eu venho aqui, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu percebi, a gente, quando se manifesta no ambiente de trabalho, com a nossa pensanidade mais rígida, né? Ou pelo menos com a intenção mais positiva de criar uma sinergia com as pessoas, de qualificar o ambiente de trabalho. Naturalmente, por essa imposição energética, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são mais perniciosas, elas naturalmente elas começam a sair. Isso, pelo menos eu percebo assim, que algumas pessoas que tinham dificuldade, que faziam fofoca, ou criavam algum tipo de intriga, elas não se adequavam mais àquele ambiente. Por algum motivo surgiu uma oportunidade profissional para ela saía, ou era desligada, e começavam a aparecer pessoas mais dentro desse padrão de positividade, mais éticas, cosmoéticas. Isso acontece por conta da sua própria... Não, aí é um problema de incompatibilidade. As energias começam a se bater e a pessoa não sente bem. Geralmente pega o lugar de menor resistência que ela tem e aquilo fica desconfortável, ela acaba saindo. Muita coisa por causa da incompatibilidade de energia. Mudando as ideias, as energias mudam. Pensene começa com ideia, acaba com energia. Foi essa relação que eu fiz, né? Mas assim, você seria então, de certa maneira, o desencadeador disso? Porque até então o padrão que se estabelecer era um. Quando você começou a limpar o óleo pensene, é lógico que você vai influenciar isso aí. É inevitável. Faz parte do serviço. O que tu queres, ó? Eu tenho um entregador, aqueles do Telepizza, aqueles demoram tempão para entregar. A entrega de pizza? Não é só de pizza, de tudo. Não, né? A hora o cara demorou a entregar pizza, quando chegou lá o cara está morto. Ele não comeu. O cara está morrendo de fome, depois de uma hora e meia, sei lá, eles entregam.
Aí o rapaz que entregou a pizza fica muito feliz, que fala assim, ainda bem, porque senão eles iam falar que foi a pizza que matou o homem. E a pizza ainda chega fria ainda. Chega fria. Um site chamado Reclame Aqui, na internet. Todas as empresas, profissionais, situações que a pessoa passa, ela pode escrever para ela, pode desabafar e deixar tudo. Não, deve ser gente do Procon. É mais ou menos por aí, que a gente consulta esse site antes de fazer a compra, porque quando tem alguma reclamação a gente já sabe que é uma fria, que vai entrar numa fria. Então é um site que ajuda bem. E o Procon também ajuda sim. Eu já entrei várias vezes e teve bons resultados. Vale a pena. Professor, por que a gente atrai esse padrão? Telefonistas de todas essas áreas. Não, e você paga o telefone, fica no 15 minutos, um instantinho, por favor, estamos verificando. Agora, gente, esse negócio de telefonista, isso deve estar no caminho do desaparecimento, né? Você liga de novo outra vez. O celular não tem mais telefonista, que besteira. Sei. Liga a opção 2, aí você liga o telefone desliga. Por telefone, é assim. Você nunca consegue informar, isso aí é geral, isso. E vai passando para outro, aí você não consegue informação nenhuma. Por telefone. Que ela pro conta do vigário, é isso? É isso? Pro conta do vigário. O que tu queres? Professor, eu queria saber por que a gente atrai esse padrão. Comigo acontece muito, esses profissionais aqui. Os afins se atrai. Se você faz besteira, você atrai gente que faz besteira. Os afins se atraem, a vida é assim. Quer dizer que ainda tem muito erro do seu lado. Foi o que eu falei aqui, ué. Isso não diz respeito a você, diz respeito aos outros. Se você atrai, é porque o problema é seu. Esses do banco, que o senhor colocou aqui, recepcionista, banco, sempre eu percebo... Você sabe que comigo é o contrário, né? Cada minha barba, a idade, esse negócio todo, usar branco. Todo mundo me atende, é um negócio. Sabe? Passa por cima de tudo. Agora, também por causa da idade, né? A barba branca. É o contrário disso. Eu raramente posso estar reclamando dos outros. Isso é difícil. Agora, já houve caso que o povo me chamou, porque eles estavam reclamando. Então, eu fui lá. Um dos casos mais sérios meus, que eu dei um show histriônico de Hollywood. Numa grande empresa que atingia os carros. Então, eu peguei meu carro e levei lá. E fui olhando tudo que eles fizeram com detalhe. O erro, então, que teve, aí eu fiquei no meio da empresa e fiz aquele comício. Mas isso foram os meus amigos que me pediram para ver se o povo consertava. Eles eram o representante único que havia na ocasião daquele tipo de carro. E eles embromavam, criavam problema e faziam mesmo aracutai com os carros. Então, eu fiz aquele comício. A hora que eu acabei de falar, o povo aplaudiu. Agora, o que se passa? Nunca mais eles consertaram. De vez em quando até chamava a gente para ir dar. Depois eles pediram para eu ir com o meu carro, para eles fazerem a revisão, as coisas todas, que eles não iam cobrar nada, seja o que for. Quer dizer, às vezes é necessário fazer o barraco. Não é assim? O carioca sempre gostou de falar o barraco. Armar o barraco. Armar o barraco. Então, armar o barraco para consertar a empresa. Às vezes ajuda. Agora, esse meu caso foram meus amigos de Ipanema que pediram. E o negócio é que a empresa era lá na Lagoa. Eu fui de manhã, etc., com calma, tudo direitinho, olhando o carro. A hora que eu vi que tinha uns 2 ou 3 besteiras, eu falei, agora. Aí eu reuni o povo todo que estava lá, falei assim, vem cá, me escuta aqui uma coisa. Eu quero falar. Cadê os gerentes, o povo que trabalha aqui? Quem é que são os fregueses? E meti o pau. Aí fiz um discurso, né? Oratória, alto nível e tal. Certo. Então, quando o senhor fala, os afins se atraem. Ou seja, eu gosto de reclamar, então acontece aquilo para eu poder reclamar. É isso? Seria isso? É bom você, urubu, observar. Tem alguma coisa. Observa se não tem erro da sua parte.
Agora, o problema de erro é a gente consertar de imediato. Isso é que é o inteligente. Quem não faz isso está sempre errado. Se deixou para depois, está danado. Tem que consertar na hora. Tá bom, então. Obrigada. Nesse caso, existe um agente atrator. É o caso da pessoa no trânsito. Bate no carro dela. Ela não tem culpa nenhuma, mas ela atraiu aqui. Atrai. Se a pessoa ela faz um holopensene favorável para aquilo, é a mesma linha. O reflexo é imediato. É o revertério. Entende? É a resposta natural da própria vida. O cosmos responde tudo que a gente faz. De modo que isso aí é normal. Essas coisas existem. A gente tem que ficar de olho, né? Se está ocorrendo muitas vezes, uma vez ou outra você está perdoada. Agora, se for 3, 4, 5, aí nós temos que dar um jeito em você. Entendeu? Vamos pensar mesmo. Agora, ela tem uma cara boa, está sempre sorrindo, né? Não tem jeito de estar com muito erro. Se tem erro, eles devem passar por cima por causa do sorriso dela. Ela conquista os outros pelo sorriso. Vocês já viram que a vida é rindo, né? É um bom humor o tempo todo. Não, mas eu acho, enquanto o senhor falava aí, eu fiquei pensando, acho que tem a ver com o holopensene de exigir muito. Aí eu sou muito exigente, aí eu chego lá, já atrai aquela pessoa que vai cometer aqueles deslizes assim. Acontece muito comigo. Nesses aqui, acho que tem uns 40% aqui. Isso aí é bravo, mas tem que examinar. Tem que ver mesmo a causa real. É a chamada a causa básica, fundamental. Tá bom, obrigada. Uma certa desconfiança, achar que vai ser passado para trás, e isso já cria uma certa irritabilidade, a partir do princípio que vai ser enganado. Principalmente ser mineiro. Mas o Gleiser, o Marcelo também, aí o Gleiser falou a mesma coisa, que prefere ignorar, como é que é? Fazer de conta que não sabe, para não ser passado para trás. Ele não falou alguma coisa assim? É a mesma coisa. Não, e ele está usando aí as palavras do Feynman, que é o grande físico, aquele que eles consideravam que era meio boboca, fazia muita piada de tudo. Isso. Agora, ele pode ser bom em umas coisas, mas também está errado mesmo. Mas é um princípio essa bondade primária, boboca. Descrença. Agora, isso na academia é normal, né? É bem comum, é vulgar. Essas coisas existem. Agora, o caso todo aqui são esses 40. O atleta que faz uso de anabolizante. O cabeleireiro cortando os cabelos da cliente de modo diferente ao solicitado. Já passou isso por você? A caixa de banco tagarelando sem importar com o tamanho da fila de espera. Caixa de supermercado errando no troco contra o freguês. Por exemplo, se errasse a favor, eu nunca vi nenhum erro a favor do freguês. Agora, cardiologista obeso, como é que fica? Causídico, expressando-se em juridiqueza ininteligível. Ele está explicando para o cliente, o cliente não está entendendo nada. Cirurgião, esquecendo o instrumento dentro do corpo do paciente. Depois que ele fechou o que eu estou falando. Cozinheira, sem usar lenço na cabeça, cujo cabelo é encontrado na comida. Deputado, legislando em causa própria e aumentando o próprio salário. Parece que eles estão fazendo isso de novo agora, né? Designer, esse aqui eu vi falando, compondo o trabalho manchado com cores, impossibilitando a leitura do texto. Isso aqui é de vomitar. E ainda tem muito no Brasil. Diarista, levando a peça de roupa feminina alheia para si. Isso aí toda mulher vê, porque a roupa íntima, o negligé, etc. tal, toda mulher olha demais isso, né? E se sumiu, vê na hora. Agora a moça chega, vai trabalhar com aquilo, fica doido. Ah, mas é lindo. Dá um jeito, né? É um problemão isso aí. Diplomata, monoglota. O Brasil já teve isso, inclusive com o chanceler. Só falava em português. Economista de colarinho branco, esses que são especialistas da turma de Wall Street, lá de New York.
e de Washington, principalmente os de New York. Empacotador, colocando mercadoria pesada em cima das frutas macias do supermercado, e esta chega em casa amassada. Isso aí tem muito por aqui, tá? Enfermeiro, aplicador da medicação errada. Entrevistador, interrompendo seguidamente o entrevistado com as próprias colocações. Vocês sabem que aqui é o seguinte, que o entrevistador, lá no fundo, o jornalista, ele tem o recalque, complexo de inferioridade. Ele desejaria ser o entrevistado. Então, isso é muita gente assim. Eles não se aguentam. Agora, farmacêutico indicando o remédio errado quando falta original apenas para vender. Fiscal, subornável. Isso aí parece até brasileiro, né? Funcionário público, promotor do negocinho, que é o suborno. Garçom, deixando o freguês esperando longo tempo sem trazer a água pedida. Água, não é? Eu estou falando, não é o prato inteiro, não. Água. Gerente. E aí, quando chega, o cara está... Você está entendendo? Gerente, sempre oferecendo mais algum serviço bancário. Jornalista, analfabeto. Juiz, condenador de inocentes e libertador de culpados. Lobista, defendendo aumento, armamentos e munições. Manicure, tirando o bife da cliente. Marqueteiro, de maus políticos profissionais. Médico, prescrevendo a receita ilegível. Motorista, acelerando antes dos passageiros acomodarem-se. Orientador, desorientando a pesquisa do aluno ou aluna. Policial, ladrão dos bandidos. Político, corrupto, hipócrita e cínico, portador de ficha suja. Professor, escrevendo errado no quadro negro. Professor de educação física, sedentário. Profissional da saúde, tabagista. Prostituta, portadora de AIDS sem fornecer camisinha. Revisor, promovendo a hiperrevisão do texto. Sacerdote, praticando a pedofilia acobertada. Servidor público, entendendo ser o público quem o serve. Taxista, dando voltas a mais para aumentar a taxa da corrida. Vigia, cochilando no próprio turno de trabalho. Vocês, por exemplo, podem dormir aqui como alguns fazem às vezes, que vocês não são vigia. Mas o vigia não pode fazer isso. Realmente não dá. É bom a gente interpretar cada pessoa no seu devido cargo, função, e na hora certa e no local certo. Você quer falar? Página 34, em sinergismologia e em binomiologia, o senhor faz uma relação do profissionalismo com a questão do parapsiquismo, né? Sinergismo, o senhor fala da sensibilidade parapsíquica, ajuste profissional, e o primeiro binômio, o senhor menciona profissionalismo cosmoético e parapsiquismo evolutivo. O senhor pode aprofundar essa relação do parapsiquismo com o profissionalismo? O que eu vejo no caso é o seguinte: uma pessoa que tem parapsiquismo, já falei muito isso aí para o Loche, por exemplo, essa pessoa pode ser um profissional mais apto e de mais ampla campo de atuação, mais amplo campo. Ele faz uma amplitude de assistência a quem ele atende, devido a ele ter uma visão mais ampla, cosmovisão e os processos todos decorrentes do parapsiquismo. Nós temos que lembrar o seguinte: nenhuma pessoa foge da sua paraprocedência. De modo que tudo que nós estamos fazendo aqui tem um contato com essa nossa raiz básica da vida eterna, que é a vida da intermissão. Então, se uma pessoa começa a raciocinar a partir desse conceito da multidimensionalidade de quem ele atende, a visão é muito mais ampla. Então, ele pode ajudar sob muitos aspectos. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista funcional propriamente dito. Depende do que é. Uma pessoa, por exemplo, um profissional, que se conhece bem os processos de energia,
Ele ajuda muita gente. Você veja bem, ao meu caso, tudo que eu fiz deu certo. Porque o meu parapsiquismo sempre ajudou demais. Você está entendendo? Isso já no meu trabalho de administração nas escolas. Já era assim. Entende? Os meus processos, por exemplo, em todo lugar que eu trabalhei, em consultório. No interior, depois no Rio de Janeiro, no exterior, um pouco que eu atendi. Uma outra coisa, nas minhas empresas. Você pensa bem, eu tive essas empresas, umas coisas bem difíceis, o negócio não era fácil, alguma delas eu estava trabalhando até como infiltrado lá dentro, e eu nunca tive fracasso em nada disso. Você entende? Eu não tive falência de nada. As que eu fechei é porque era bom para todo mundo e todo mundo ficou satisfeito, porque a gente dividia e fazia outras empresas para o povo. Entende? Outras eu passei. Aqui todo mundo se sentia bem. Nunca houve assim problema muito sério. Mas, por exemplo, quando a gente tinha muito funcionário, teve uma vez então que teve um advogado que entrou, que para ganhar dinheiro, colocou um monte de gente e levou o negócio. Lá no fim a gente ganhou tudo isso na justiça que tinha colocado. Você está entendendo? Até isso a gente ganhou. Agora, o problema todo é que, antes de mais nada, sempre tem o discernimento que caminha com um processo de boa vontade e boa intenção. Mas o discernimento é que tem que ser colocado na frente. Então, por exemplo, não adianta uma pessoa dominar o estado vibracional bem, se ela não tiver um pouco de cosmoética na história, seriamente, ou pelo menos entender o assunto bem, né? Cosmoeticamente. Então eu vejo que a vida, se a gente se organiza, tudo pode sair bem. Agora, eu penso que tem que ser aquilo que eles falavam em Minas Gerais. As pessoas têm que ser sistemáticas. Elas têm que seguir um sistema, que é a pessoa organizada. Em Minas Gerais, eles achavam ruim o homem que era sistemático, que ele era tudo ajustado. E eu levava isso em consideração. Com o tempo eu entendi que a turma estava errada, o homem estava certo. Vários que eu vi que eram... Não, ele é sistemático, cuidado com ele. Que tipo de, além da questão de ser sistemático, que tipo de características o senhor leva em conta para escolher os profissionais que vão trabalhar com o senhor ou para o senhor? Eu vejo a capacidade pelo temperamento que a gente observa, a capacidade dele, o perfil adaptado àquele temperamento com a função, né? Então eu olhava isso sempre. Você olha bem, uma das minhas empresas, a gente quis fazer pela primeira vez, chamamos as duas maiores psicólogas para dar uma geral na empresa, para ver se tinha alguma coisa que a gente poderia consertar. Naquela ocasião, nós tínhamos cerca de 95 funcionários titulares, e tinha mais aquele monte, você sabe, de eventuais, por causa da lei, porque senão passava para 200. Era muito mais caro imposto, aquela coisa toda. Então, nós ficamos sempre na base de 95, 96, por aí, para não passar de 100. Lá no Rio era assim. Então, essa empresa maior, no fim, eram 100 e tantos funcionários que a gente tinha. Então, nós chamamos para ver. No fim da história, depois de alguns dias, as duas trabalhando lá, e olha, foi tudo indicado, as melhores que haviam. Elas inverteram o papel. Elas queriam que eu as ajudasse naquilo que elas faziam, até fora das nossas empresas. Que elas acharam que, não, aqui não tem muita coisa para consertar. Então nós queremos é ver por que é que o senhor fez isso, por que fez aquilo. Aí eu tive que dar aula para as duas. Mesmo depois que elas foram embora, de vez em quando elas chegavam e falavam assim, nós estamos com um caso aqui, queríamos saber a sua opinião. Como é que nós vamos fazer com isso? Agora, tudo devido a esse processo do sistemático. Por exemplo, sistema. Nós tem 3 coisas que eu sempre falava que o povo, às vezes, nem admitia a realidade. Nós tínhamos um processo lá de entrega.
Então, havia uma frota e a gente tinha carreta sobrando. Você está entendendo? Tudo bonitinha, pintadinha, acertadinha, tudo nos trinques, para qualquer coisa que precisasse de alguma carreta que sobrar. Então, veja, uma carreta sobressalente. Isso não é comum. Uma outra coisa, todos os nossos veículos eram pintadérrimos. É mais produzido do que prima donna de ópera, para você ter uma ideia. Tudo arrumadinho. Uma outra coisa, os nossos balanços eram quinzenais e não mensais. Como é que fica isso? São condições, então, você está entendendo, que não são muito normais. Então, tudo andava nos trinques. Agora, o povo gostava muito de trabalhar com a gente. Todo mundo. Outra coisa, a gente tinha festa, fim de ano agora, então dezembro era um festão, entende? Dava muita coisa para todo mundo. E a gente pagava bem, todo mundo era satisfeito. Outra coisa, nós tínhamos funcionário que às vezes tinha 7 filhos. Isso é raro em empresa, você sabe, né? Nós tínhamos isso. Funcionário com 7 filhos. Agora, uma das coisas que a gente ajudava muito era o seguinte, por exemplo, o processo dos adiantamentos. Quando a gente via que uma pessoa não sabia mexer com aquilo, a gente chamava de parte, eu dava uma aula, fazia um processo psicológico com a pessoa. Olha, você não está sabendo usar seu dinheiro do adiantamento, isso não é bom. Nós estamos sabendo que você está sempre pedindo emprestado para o fulano, isso aí não é correto. Você não está sabendo se manter e está jogando o outro também no buraco. Daqui a pouco vocês dois estão no buraco. Então eu falava, olha, eu não chamei o outro, mas se você continuar assim, eu vou ter que chamar. Já tem que tomar atitude nisso aqui. Então veja, todos esses problemas mais íntimos, pessoais da pessoa, a gente entrava, independente do departamento pessoal. Você está entendendo? Então com isso, ajudava muito. Havia uma coordenação grande da família inteira do processo. Isso aí ajudava demais. O senhor conta que quando você saiu do movimento espírita, o senhor deixou 6 pessoas tomando conta. Não, isso foi do espiritismo. O movimento espírita foi 6. 6. E parece que hoje uma delas está com 90 anos e está lá até hoje. Então. Quando eu fui lá, agora ela veio conversar comigo, a turma viu. Isso. Então, que critério o senhor utilizou para selecionar essas 6 pessoas? Eu via justamente isso. Qual é o perfil da pessoa para aquele cargo? Como eu conhecia bem as funções que eu estava exercendo, e a pessoa, não, a melhor pessoa é aquela. Aí eu sondava e caminhava com a pessoa uma temporada, até ela se adaptar com o processo, ver como é que era. Agora, eu, na verdade, eu tive uma chance muito grande de fazer isso, porque eu queria sair 4 anos antes, mas em vista de certas circunstâncias, eu achei que não estava na hora. E o enumerador me falou, não, espera. Então, em 4 anos, eu pude avaliar tudo com calma. Mas agora eu estabeleci depois uma data fatal. E tinha feito também o processo de uma viagem. Eu ia fazer uma viagem em 65, depois uma em 66, na viagem de 66 eu não voltaria mais. Então fui preparando. O primeiro que eu tive que preparar, ou a primeira pessoa que eu tive que preparar foi a minha mãe. Ela já estava cansadinha, com um monte de coisa e tal. Ela até achou bom, a situação era positiva. E o segundo foi o Chico. Esse que era o problema. Entende? E que realmente deu problema, eu tive que acertar as coisas. Agora, aqui foi indo. Como demorou 4 anos, chegou um certo tempo que eu acho que ele até pensava que eu não fosse mais. No último ano me deu mais trabalho. Entende? Para convencê-lo da situação, por que era, etc. Tal. Agora, isso tudo, você veja bem, as obras, de modo geral, elas prosseguiram. A principal, que é essa obra, está lá, estão até ampliando os trabalhos atualmente, tudo isso, não parou nada. Então, como é que fica? Tudo é um processo de ajuste. Eu acho que o problema de administração de empresa é uma das coisas mais fáceis na Terra, não é das mais difíceis.
Quem gosta de falar que é mais difícil é essa turma dos BA da vida, esse negócio todo que tem aí. Isso aí eles gostam de tirar partido disso. Você sabe, em matéria de empresa tem o dinheiro do capitalismo selvagem. Eu acho que é das coisas mais fáceis que tem é administrar. Desde que a pessoa tenha paciência de entrar nos detalhes. Um aspecto consciencial também na administração da empresa, né? A pessoa tem que conhecer bem de gente. Gente muito boa olhando. Agora, tem uma outra coisa muito séria, já que você falou em judicial. Não, uma das coisas muito sérias que nós tínhamos não é o judicial, é o seguro. A gente segurava tudo. Essa empresa, só essa que eu estava falando aí, essa de 100 e tantos pessoas, nós tínhamos 75 apólices. Cada tudo quanto tinha máquina, a gente tinha tudo no seguro. Até empilhadeira. Só carros, nós tínhamos 25, a maioria carreta. Agora, empilhadeira tinha um monte. Entendeu? E outra coisa, você olhava, parecia que ela tinha chegado da fábrica, veio do showroom. Você está entendendo? Tudo limpinho, novinho, bonitinho. Os nossos carros na rua, todo mundo sabia, não, esse aí é o carro mesmo. Tudo cuidadinho, certinho. E na administração de empresa também tem um aspecto consciencial das pessoas, né? Eu acho que esse que é o fator mais delicado quando vai ser administrado. A gente olhava o departamento nosso pessoal, nós tínhamos um amigo nosso que era doutor nosso, muito máximo. Sabia conversar, etc., tudo de origem espanhola, fora de série o homem. Um grande amigo da gente, sabe? Forte dentro do processo dele, de grande personalidade. Nos seus processos, a sua experiência empresarial, como é que vocês resolviam as questões dos conflitos que apareciam? Vocês recorriam antes à mediação? A maioria, a gente olhava o direito salomônico, via a situação toda e dirimia tudo para chegar em acordo o mais depressa possível. Para não ficar nada, você está entendendo, de contencioso. A única coisa de contencioso grande foi esse cara que quis tirar dinheiro da empresa conosco. Então pegou uma série de cara lá para entrar. E eles fizeram aquilo em conjunto, né? Uma frente ampla. Paulo, agora também tem... Era um advogado contra. Então nós entramos para valer também, né? Nesse caso aí é guerra, né? Então você tem a guerra de defesa. É a legítima defesa. Você tem que entrar com a legítima defesa jurídica. Foi o que nós fizemos. Agora, você tem também uma habilidade de lidar com pessoas difíceis, que, aproveitando o talento delas, mas eu já tinha aprendido muito isso por causa do Mário Palmieri. O Mário me colocava na frente das coisas de todo mundo que entrava com problema. Que tinha problema. Lá, nas escolas. Porque ele achava que eu, mais jovem, e o meu processo diplomático, o jeito de falar as coisas, que eu me saía bem. Então, professores, diretor, caso grande, era assim, ele falava assim, não, vai lá e conversa. Então era um diretor, uma coisa qualquer. Na outra semana eu estava almoçando com eles, na família dele, junto com os filhos. Então, aquilo, eu entrava na família. Tudo melhorava. Você entendeu? Agora, tinha aluno que às vezes eu criava problema. Então os alunos falavam assim, isso aí é o seguinte, ele é vintém, porque desde o meu internato, o apelido que eles me davam era vintém e tostão, que eu era o mais pobre, o mais boboca da história em matéria de dinheiro, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, que foi logo, ainda tinha internato, e eu comecei a levar as coisas tudo a sério, os caras falaram assim, é isso, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Ele nunca teve essas coisas, nunca viu como é que é. Agora vem em cima da gente. Aí eu chamei uma turma e falei assim, vem cá, eu quero conversar esse negócio que vocês falaram aí. Quem nunca comeu melado? Você, por exemplo, aconteceu isso. Vocês estão sabendo disso? Não, né? Então fica sabendo. Você, aconteceu isso, tudo na cara deles. Nunca mais falaram nada. Colocaram o rabo entre as pernas e ficaram quietinhos. Era o jeito. Agora, eu acho que essas coisas você tem que tomar a medida imediatamente. Lá a gente não deixava passar nada, ficou sabendo outra coisa, cortar tudo quanto é fofoca, tititi.
Tem que explicitar os fatos. Isso é que interessa. Na perfilologia, então, Valdo, além de escolher bem, ainda existe um segundo fator, que é como as pessoas se entendem entre si, e não com a liderança. Às vezes as pessoas estão escolhidas certas para as funções, mas quando junta a receita, aí fica explosivo às vezes. Agora, mesmo assim, eu não acho que eu acertei tudo, não, porque a gente tem direito de errar, né? A gente não ganha todas. Por exemplo, uma das coisas que eu errei foi que eu não tinha tanta experiência nessa questão, por exemplo, de ceder os direitos autorais de livro, lá, da psicografia. Aquilo foi bobagem. Eu fui naquilo que existia, que era o tradicional deles. Eu não cogitei disso. No fim, alguns anos depois, eu falei, opa, vamos parar com isso. Aí não. Teve livro, é tanto que esse livro do Balzac eu não mandei para a federação. Então isso tudo é um erro. A gente tem que dar a edição por edição, porque nunca sabe o dia de amanhã. Então são coisas assim de, vamos dizer, filigranas e detalhes que são difíceis. Eu que não estava ainda moço, interior, estudando muito, mas fazendo aquelas coisas sempre. Isso aí eu errei, eu tinha 20 e tantos anos já. Tem uma opção de coisinha assim que eu acho que se fosse hoje eu não teria feito aquilo. Mas agora a maioria não, eu não tenho nada assim para nada de peso na consciência ou problema muito sério, nem nada. Só os processos de corrupção que eu evitei, o que eu recusei, que é a chamada omissão superavitária. Nossa, o que havia não está no gibi. Era muita coisa. De tudo quanto é jeito em cima da gente, porque certas funções que exerciam eram vitais, eram críticas dentro do processo, entende? Então, é muita gente com dinheiro querendo comprar tudo. É o que está acontecendo agora aí. A escola hoje está tudo nessa base. Com dinheiro todo mundo está passando por aí. Naquela ocasião o negócio era muito sério. Mas pagou, passou. Eles já falavam isso. Naquela ocasião havia uma escola de direito em Niterói, que o povo só ia lá para pegar o diploma. Isso tudo era conhecido, nós sabíamos disso. Naquela ocasião já tinha a Faculdade de Direito liberal. E era correto, tudo ali sério, e os professores de alto nível. Gente boa. Entende? Os debates, por exemplo, de direito lá eram muito bons. Eu virei rábula por causa dessa faculdade. Você sabe, eles falavam para mim, olha, existe o Tomé, que é o cara que veio aqui, que era, vamos dizer, o zelador, e acabou sendo dentista prático. Ele era o zelador da Policlínica Odontológica. Ele acabou, foi embora, foi ser dentista prático. E eles falaram assim, você também pode, depois da faculdade de Direito, você pode ser rápida, você vai ser advogado por exemplo. Igual o Tomé. Agora, o Tomé era um grande cara, mas realmente ele fez isso. Ele era zelador lá, daí a pouco ele sumiu, ficaram sabendo que ele estava no interior de Goiás, sabe, tirando dentro do povo. Ele ficou doutora, viu? Tinha 28 consultórios que ele era zelador. E do jeito que eu era radiologista, ele era zelador. Você está entendendo? São 28 equipes, tudo dentro de um salão só. Né? Ele era tudo atingido, a entrada mesmo, a situação do jeito que era, tudo bem feito. E tinha uma sala minha, logo no início, que era da radiologia. Bom, saindo um pouco do assunto, relativo a Helbex. A gente está vendo aí a questão lá do Rio de Janeiro, né? Você deve ter visto aí ontem, né? O que está acontecendo, aquelas reações todas e a atuação da polícia, né? E tá toda uma discussão sobre essas UPPs, né? Que é a Unidade Pacificadora e tal. A minha questão é o seguinte, se existe alguma coisa similar, do ponto de vista extrafísico, na baratrosfera, o que hoje mais ou menos estão chamando lá da UPP. O que é o UPP? Eles invadem, né? Quando eles me falaram o que está fazendo, eu falei assim, era isso que eu já tinha falado para ser feito. É entrar e ficar a turma da paz morando lá. Eles assumem o território, retomam o território. Agora, veja, extrafisicamente, às vezes eles fazem uma coisa dessa, mas o problema é esse não. Eles mandam o povo, encaminha tudo para outro lugar e desfaz aquele ambiente. É isso que eu queria saber. Desaparece.
Aquilo desaparece. Aquilo desaparece com o tempo. Então, por exemplo, tem muita favela no Rio que teria que desaparecer, porque está demais. Essa que eles estão mexendo lá agora é assim. O Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é uma coisa de doido. São muitas ali juntas. Não é fácil. Eu, por exemplo, até mais ou menos a década de 60, eu ainda ia às favelas, que eu trabalhei em 2 favelas. Assistência. Mas depois disso, a hora que eu saí de lá, as coisas que eu vi, eu falei assim, eu não apareço aqui mais. Então, e bate eu não mais ia ou menos, mais, nem naquela favela lá perto dos meus apartamentos, eu não ia mais. E bate mais ou menos com o que eles têm falado, quer dizer, de 30 anos para cá que o negócio desgringolou. É justamente isso. O meu processo é na década de 60. Eu trabalhei lá, em 66, 67, 69, tudo lá. E aquilo que você falou até início de 69. Com o Brizola 68, que deixou a coisa. Foi. Que é que eles estão calculando. 30 anos, que o Brizola acho que assumiu 82, se eu não me engano. Foi aí que ele saía, ia lá para o Uruguai, e a turma descia do morro e ficava no Palácio do Governo. Então era uma mazorca. Isso que chama hoje de zona. Antes eles falavam zorra. Isso. Tudo é a mesma coisa. Quer dizer, anomia. Ontem eles passaram uma cena que estão considerando uma cena histórica, não sei se você chegou a ver, dos traficantes fugindo. Não, eles fugiram no morro para cima. Que eram centenas de traficantes, né? Outra Centenas. Coisa, isso foi no mundo inteiro, você sabe. No mundo inteiro. A Globo News colocou lá tudo quanto é país, até a Argentina, todo lado. Tudo que é lado. Aquilo foi mostrado no mundo inteiro. E aí eles, pelo Globo. A discussão estava, por que deixaram fugir, né, e não cercaram, não enfrentaram? Mas ali não tinha jeito. Isso, o cara estava comentando. Tem razão. Perfeito. A autoridade que explicou. Porque senão ia ser uma chacina, né? Se eles fizessem aquilo. Tem lugar ali que não dá jeito. E Só quem conhece o Rio, igual eu, por exemplo, que atingi morro, aquele negócio todo, eu não atingi só a Rocinha. Eu atingi a Catacumba. Na época a Catacumba não era fácil. Começa pelo próprio nome dela. Não era fácil. Da Catacumba não era fácil. No entanto, o negócio chamava tanta atenção que foi a reurbanizada mais bonita que teve. Eles começaram a colocar tudo quanto é obra de arte lá dentro. Foi o Carlos Lacerda, né? Agora, Val. Aquilo mudou tudo. Agora veja, eu frequentava lá a casa de Jesus, Maria e José. Eu era o médico dessa casa, lá no meio da Catacumba, você está entendendo? E outra coisa, eu arranjava medicamento, aquela coisa toda. Tinha um camarada, meu amigo lá, que me ajudou demais nisso, você está entendendo? A gente atingia muita gente. Que foi aquele cara que depois apareceu fora do corpo para você, já tinha dessomado, não era aquele? Que queria que você intervisse lá, que estavam desviando. Não, mas esse aí é outro. Esse era lá do Exército, não é? Esse aí é da CAPEM. Da CAPEM, isso. Isso aí é um tenente-coronel, e depois parece que ele morreu até como general. Porque estavam desviando, o cara que ele botou no lugar estava desviando. Foi o cara que ele colocou no lugar. Aí ele morre. Quando ele morre, ele vai ver o que acontece, porque ele está seguindo a situação, porque ele era muito hábil e muito lúcido. Eu sabia que a hora que ele dessomasse, ele ia ser um amparador. Agora, o nome dele é Coronel Jânio Hollenberg, uma grande personalidade dentro do Exército do Brasil. Agora, o que é que se passa? A hora que ele viu o negócio, ele se desesperou. Agora, ele praticamente materializou na minha frente, porque ele tinha muita afinidade comigo. O homem tinha muita energia. Juntou com a minha, quando eu vi, o cara estava lá. Eu estou em casa, no quarto, quando aparece aquela consciência ele, e afobado. Valdo, você tem que ir lá, dá um jeito. É o fulano que eu deixei lá no meu lugar. Ele está fazendo isso, havendo um desvio. Vai lá e mostra que pelo menos você está vendo. Alguém vai gritar, isso vai dar certo. Lá vou eu, nunca tinha mexido com aquele povo. Cheguei lá e falei, eu queria saber quem é o fulano, como é que é. Reuni a diretoria e falei umas verdades. Eles tomaram providência. É tanto que depois a empresa continuou, que aquilo era de assistência. Eles ajudavam centenas de obras assistenciais, entende? De instituições assistenciais. E o homem está desviando dinheiro para ele. Agora, depois houve um escândalo, eles abafaram, o negócio não ficar muito ruimzinho, mas não fecharam a empresa grande, não. A coisa continuou.
Agora, o Jânio Hollenberg, eu fiz o que eu pude. Igual a esses casos, eu tive muito na minha vida assim. Quando aparece um caso desse, que é emergência total, né? Pronto-socorro imediato. Quase sempre a gente tem um amparo, uma assistência violenta nisso. Todos os casos que já aconteceram, né? É caso assim que evitou morte. É cirúrgico, né? Tem que aquilo evitou morte. Você está entendendo? Então, a hora que faz isso, tem uma opção de coisa a seu favor depois. Você ganha uma opção de coisa com isso. Mas então, voltando a essa questão ontem da estratégia, né? Eles falaram o seguinte, que o objetivo é ir conquistando os territórios, né? Reconquistando território. Então, mesmo que eles fugissem, eles estavam ali conquistando, que era a Vila Cruzeiro e tal. O governo foi totalmente, vamos dizer, omisso, negligente, omisso, não olhou isso durante dezenas de anos. Eu falei assim, o dia que for pegar isso vai demorar anos para consertar. Foi o que eles estavam falando, que não adianta que isso vai melhorar não vai fazer de uma hora para outra. Eu não acho, aqui, se eles não trabalhar muito, em 2014 a situação ainda não está resolvida, não. Agora a minha questão... Gente, isso é mais 3 anos. Então, eu assistindo aquilo tudo, eu fiquei pensando, como é que é extrafisicamente com a Reubex? Quer dizer, algumas similaridades deve ter. Quer dizer, isso que você falou, você conquista lá uma parte, porque não entra na baratrosfera como um todo, né? Tem as suas regiões da baratrosfera, né? Agora, eu lá no Rio, eu pensava numa coisa com 2 aspectos sérios. De um lado eu via a Reubex, e do outro eu via que o Rio estava degringolando em matéria de anomia do ponto de vista político. Então eu falei assim, gente, a hora que as Conselhos aparecerem aqui, como é que vai ficar isso? Eu vou cair fora antes, não tem jeito. E avisei para todos os meus amigos, olha, a situação aqui vai piorar, uma boa temporada, isso vai piorar muito. Predisposto. E olha, é o que está acontecendo. Outra coisa, eles já tentaram, o Rio parece que está até muito mais bonito do que era, mas não resolve, o povo não pode nem sair à rua, como é que fica? Tem um desses grandes advogados aí, criminalista, que estava falando, um de barba, fora de sério o homem, ele falou tudo correto, as coisas todas de quem conhece o Rio. Raramente acontece uma personalidade dessa assim, um técnico tão grande. Isso foi ontem, anteontem, ele estava falando, é um de barba, moço, fortão, saiu grande, muito simpático, ele falando tudo correto, fora de sério, cara, explicitando tudo, com tudo quanto é detalhe, de um lado e do outro, sabe? Totalmente imparcial. Muito bom aquilo. Vamos ver se o povo segue aquilo que dá. Isso aí, desde a época do Brizola, a gente já falava. O meu sócio já falava nisso. Você lembra daquele negócio que eu falo, que eles me chamaram no Menezes Cortes para fazer a nova rodoviária? Então, queria ouvir a minha opinião por cada área lá. Naquela ocasião, eu já tinha falado isso tudo. Agora, por que é que eu falei também? Porque já era o período que eu já tinha passado pelo meu acidente, que eu já tinha visto os caras que eu representava a empresa, por causa do processo da companhia, na Bolsa de Valores. Então, eles nos chamaram um dia para ver o problema de assalto e como é que ia. Porque eu já tinha falado para eles que o assalto ia aumentar no Rio de Janeiro. E falei, as companhias que vão ser mais visadas são essas. E coloquei, o negócio deu tudo certo, era aquilo que eu tinha visto. Então eles me chamaram para ver, eu fui com um advogado, então tinha um cara que eles tiraram da cadeia e ele ia mostrar como é que ele abria carro. Então, aquele monte de carro que está lá, tudo trancado. Então eles falavam assim, não, aquele carro, ele chegava lá e ficava de costa na porta do carro assim, e mexia, abria o carro, mostrava. Todos os carros nós vimos, advogado, gente da polícia, entende? O portão da companhia de seguro, todo mundo olhando. Eu vi isso tudo. Naquela ocasião, eu já tinha participado disso, representando a empresa, vendo a situação toda, com um monte de autoridade no meio, entende? Então, a situação toda eu cantei a pedra, muito antes. Pela primeira vez, assim, vendo até as imagens na TV,
a gente sente uma energia mais positiva. Parece que realmente... Não, a hora que eles começaram a fazer isso, você até que enfim estão tomando uma providência correta. Que antes era só tapiação. Só tapiação. Só tapiação. Agora não é mais. Agora pensa bem, com as centenas de favelas que o Rio tem, eles já atenderam até agora, parece que foram 16, né, por aí. Né? Você pensa bem, são centenas. Eles têm pelo menos que atender umas 90 para o Rio melhorar. Isso vai demorar quanto? Outra coisa, se pôr gente nisso é muito pouco. O contingente que eles têm lá, o regimento de atendentes é muito pouco. Agora, também, convergindo com o que você falou aí desse advogado que estava falando, pela primeira vez a gente está vendo o pessoal do governo com muito mais técnica, muito mais especialistas. Você vê que não é superficial. Outra coisa, porque está mexendo dinheiro. Esse negócio do futebol e da Olimpíada, eu falei assim, essa talvez seja a saída para o Rio de Janeiro. Que é a saída. É o jeito. Agora, por exemplo, esse advogado é vivo. Ele comparou, por exemplo, o Rio de Janeiro com São Paulo. São Paulo, por exemplo, é totalmente diferente. São Paulo tem todos esses sindicatos. Aquele sindicato reúne o povo. O Rio de Janeiro não tem isso. É tudo disperso. Eu sei disso, a morte. O Rio tem umas condições dificílimas. O problema do Rio ser espichado, aquele negócio todo, entende como é que é? Aquilo lá não é fácil. Eles estavam falando também, assim, o jornalista perguntou, né, mas ele pode ser comparado o Rio com o quê? Com o México, com os narcotraficantes do México ou da Colômbia? Eu falo, o Rio não tem comparação com ninguém. É totalmente único. Tem comparação, nesse aspecto, mas algumas características. É errado. Por exemplo, tem comparação. Hong Kong é igual ao Rio. Só que tem que Hong Kong tem Kowloon, que é diferente, é muito dinheiro. E os chineses, junto com, principalmente os ingleses, eles trabalharam lá para não acontecer isso. Agora, Hong Kong parece, mas não é a mesma coisa, em matéria de criminologia, não é. E também, Valdo, tem que pensar naquele litoral próximo, porque não tem saído nos noticiários, mas Cabo Frio também teve ônibus incendiado, toda aquela região próxima que a Nicole me falou ontem. Quer dizer, os traficantes também, muitos fugiram para essa área do litoral. Não, é igualzinho Foz, que a turma daqui foi para Guaíra, né? Está tudo em Guaíra. Então existe um êxodo. Tem o processo da fronteira líquida, mas é mais fronteira seca. Tem que pegar na seca para chegar na líquida, dá uma opção de coisa. Quer dizer que tem que pegar... Mas só daqui, tudo indica que foram 60 mil pessoas, que era o sacoleiro. Sacoleiro técnicos, aqueles, como eles falavam, sou profissional de importação. Importação e exportação. Não é isso? Esses profissionais de importação, eles foram embora para Guaíra. Agora, eu já tinha falado desse 95, Foz só vai melhorar quando limpar o ambiente aqui. Então, começou a aumentar. Naquela ocasião, eram mais ou menos 250 mil pessoas. Voltou às 250 mil, porque todo aquele acréscimo, ou pelo menos uns 70%, eram de sacoleiros e fantasma, melanciosos, tem vários nomes que eles usaram para isso. Laranjas, mas agora muita gente assim. O governo não queria fazer isso para não criar problema. Então eles deixaram primeiro que fizesse a evacuação de Guaíra. A hora que fizeram, eles fizeram a força aqui para o povo cair fora para lá. Mas eu acho que não resolveu niente, nada foi resolvido. Eles estão adiando o problema e empurrando com a barriga. Porque a situação continua do mesmo jeito. Lá vai ser do mesmo jeito. Valdo, aqui, só para corroborar o que a Mara falou, e o Loz, realmente o pessoal lá da região dos lagos, no Rio, inclusive Saquarema, onde tem o campus lá também, da Conscienciologia, está todo mundo desesperado. Todo mundo de prontidão, já esperando a criminalidade aumentar muito, porque vai sair muita gente mesmo e para a região dos lagos, como ela falou. Isso aí estourou no lugar, o negócio vai dar no outro. É o problema da inculcação. Na psicologia se estuda muito isso. Entende? Não pode inculcar. Se inculcou no lugar, o negócio aparece lá, estoura lá no outro lugar. Isso é a fístula, chama. Aí no caso é a fístula social. Existem essas coisas. Tenho 26 anos no serviço público e já estou saturado do que faço. Apesar de tratar muito bem o público, inclusive sendo isca consciencial.
Penso em deixar o serviço, porém não teria como sobreviver. Porém ainda preciso de 8 ou 10 anos para me aposentar. O senhor acha que vale a pena mudar radicalmente de atividade nessa altura? Olha, é difícil falar e tem que ver mais detalhes da sua vida. Se tem dependente, como é que é seu pé de meia, como é que é a situação da sua vida, com quem que você vive. Eu não posso dar palpite no escuro, senão é muito pouco. Os dados que você está oferecendo são poucos. Um parente muito próximo foi diagnosticado com câncer renal, com comprometimento de vasos importantes e um trombo em átrio. Passará por uma cirurgia muito delicada e extensa na próxima semana. Como posso ajudá-lo para que se fortaleça energeticamente para tal procedimento? Usa o arco voltaico nele. Entra nessa. Faça o arco voltaico todo dia que você vai ajudá-lo bem até lá. Cada energia. Iniciei há um mês um relatório com um surdo-mudo que tem demonstrado muito interesse na conscienciologia. O meu conhecimento em Libras ainda é primário, mas a última palestra gratuita do IPC do Porto Velho foi traduzida em Libras com 5 participantes surdo-mudo. No início do ano 2011, pretendo ir ao CAE com ele. Há a possibilidade de traduzir a tertúlia em Libras para que ele possa entender? Sim. Havia aquela turma lá do Nordeste, né, de Pernambuco, eles já estão trabalhando, né? Como é que está a situação? É de Fortaleza. É de Ceará também, né? É porque tem uma turma dessa também que está mexendo com o surdo-mudo. É o Libras. Paulo, de lá era o Braille que é a linguagem Libras. Agora, tem gente em Foz aqui que domina essa linguagem. Você de ver quem é. Ajudar aí a pessoa. Uma sugestão, aí nesse caso aí também, a gente pode ver se a pessoa sabe ler direitinho, a gente dá uns livros para a pessoa. Né? Uma sugestão em caracterologia, o cantor desafinado e a nutricionista obesa. O senhor poderia aprofundar o sinergismo, sensibilidade para a psique, ajuste profissional? É o que nós já falamos aqui, né? Sinergismo, sensibilidade para a psique e ajuste profissional. É a pessoa acertar a condição de tudo que ela pode ajudar os outros, colocando também o lado da energia e do parapsiquismo nos assuntos. O que o projetor consciente, estando projetado, pode fazer para ajudar a polícia ou a população do Rio, tendo em vista esse cenário de guerra? Os seus amparadores já conversaram com o senhor sobre uma possível solução para o problema? Olha, o jeito aí é pôr energia positiva para acalmar a população, para evitar o pânico. Porque o problema é sério. Agora, por exemplo, as autoridades estavam pedindo para a pessoa não sair à rua. Você viu, né? A principal autoridade lá estava pedindo isso para os cariocas não saírem muito à rua. Ouvindo falar sobre suas dificuldades já enfrentadas, como posso passar pelas dificuldades que tenho? Sistematicamente me vejo passando por processos que dificultam o meu avanço, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Por que passo por isso? E como eu posso mudar e fazer com que pare de marcar passo? A primeira coisa é ficar mais disciplinado. Auto-organização. Faça a auto-organização em silêncio, do seu lado, que as coisas venham a seu favor. Mas se organize em todos os detalhes. É a disciplina pessoal. Isso é que ajuda a pessoa a evitar, vamos dizer, os tropeços, os obstáculos, os travões. Sou médica pediatra. Passei numa situação específica com meu filho, o qual possui uma doença rara. Após superada essa fase, tenho apresentado frequentemente insegurança quanto à melhor conduta a ser tomada nos casos que atendo, a ponto de me incomodar, pois é algo que racionalmente não se justifica, pois sou muito comprometida com o que faço. Mas é um receio de não acertar, uma cobrança exagerada comigo mesmo, que eu não posso causar nenhum mal, que atrapalha até meu raciocínio clínico. Será que isso é assédio? É. Agora, primeiro, um assédio seu, né? Autoassédio. Mas segundo, está na cara que tem alguma coisa. Observa bem aqui, ó. Observa bem com quem que você trabalha, na sua casa e no consultório. Tem gente aí com problema com você.
Isso deve estar piorando o holopensene. É por isso que você está sentindo isso. Observe em torno de você, tem gente. Olha, é uma mulher, tá? Gostaria que falasse mais sobre o profissional inidôneo na sinonimologia. Sim, o caso todo é o seguinte. Profissional está aqui, que é o inidôneo. O inidôneo aqui no caso seria o incompetente, não é isso? Que é a mesma coisa. É isso? Agora, o inidôneo, que é o 6, que é o incompetente, é o inidôneo. É aquele que não tem idoneidade moral, é o amoral. Aquele, por exemplo, aquele médico que está com 278 anos de cadeia, esse é o profissional inidôneo, é o profissional dificultoso. E é esse aí que eles deixaram ele na rua, quer dizer que eu não compreendo. Não dá para entender uma coisa dessa. Como é que a juíza dá 278 anos de cadeia para o cara e ele está solto? Quer dizer, isso não entra na minha cabeça. Eu sou burro. Você está entendendo? Perante essa jurisprudência. Sou burro, burraldo e burrildo. Não dá. Não entra. Como é que a gente deve agir se a gente quiser ajudar, por exemplo, dois profissionais trabalhando no mesmo ambiente e que brigam, que brigaram, e a gente quer ajudar a fazer uma reconciliação? Melhor é tirar cada um trabalhar no outro ambiente ou em horário diferente. E não tem a ligação profissional uma coisa com a outra. Quando é assim, o melhor é separar os dois. Porque às vezes, se os dois estão brigando, às vezes você consegue melhorar um, mas não os dois. Às vezes é muito difícil melhorar os dois. Então, o melhor é separar para ver o que dá. Mas, por exemplo, digamos que a gente tem esperança, tem um pouco, a gente vê que tem um pouco de orgulho, justamente. Mas eu não vou nesse bico, não. Amanhã pode acontecer algum caso sério com os clientes desses profissionais. A gente não deve deixar isso continuar. Não é por causa dos dois. É por causa da clientela, da freguesia, do povo que eles atendem, do povo. Isso é que é a coisa séria. Eu acho que o melhor é sempre separar. Mas e no caso de empresas pequenas, ou uma IC? Se virar, qualquer coisa é melhor do que continuar do jeito que está aí. Olha aquele que tem mais competência, esse fica, e tira o outro que é menos competente. Sempre um é diferente do outro. Muito difícil achar que os dois são bonzinhos, que não são. Quase sempre a briga é devido ao gap da altura. Um é mais competente que o outro. Aquilo começa a criar problema. E outra coisa, esse problema pode ser do incompetente para o competente e também pode ser do competente para o incompetente. Isso aí varia infinito. Depende qual é o trabalho, a tarefa, a profissão. Isso varia infinito. Tem que estudar muito. Agora, o ideal é separar. Professor Valdo. Tem que falar com a cúpula, quem dirige, quem administra. Não é isso? A gestão, o gestor. Professor, aqui, seguindo a lista aqui das profissões, qual seria, no seu ponto de vista, a maior incoerência do voluntário? Incoerência? Incoerência, é. Do voluntário é o problema da falta de persistência. Eles, às vezes, tem voluntário que chega e pensa assim, não, eu sou voluntário. Então, ele acha que ele é um santo, que ele é perfeito, que ele é inatacável, porque ele é voluntário. Você está entendendo? Eu sou voluntário. Então, é um voluntário com V maiúsculo enorme. Então, ele vai fazer, mas os resultados não correspondem, às vezes, ao esforço que ele apresentou, porque ele está começando. Ele ainda é incompetente. Ele está, vamos dizer, jejum, iniciante, calouro, está engatinhando ainda. Então, às vezes, ele muda. Ele quer uma coisa que tem resultado imediato. Isso é um erro. Não é por aí. Ele tem que ver o que ele é bom. Qual é o traço dele, entende? O perfil bom, que mostra a tendência dele para uma competência, um desempenho, uma performance melhor. E ele se dedicar àquilo. E outra coisa, nada de arranjar 2, 3 coisas, não.
primeiro uma, a hora que ele dominar aquilo, ele arranja outro, e por aí vai. Então, essa afobação não deixa a pessoa. Ele às vezes chega, não, eu sou muito bom. Mesmo esse, você pegou o primeiro voluntariado e saiu bem, ele acha que é o tal, daí a pouco ele arranja 4. Daí a pouco não tem nenhum que fica bom. Porque se ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, nada vai dar certo. Você entende? Então o problema é paciência para aperfeiçoar, aprimorar as tendências, os potenciais, entende? O desempenho pessoal. Esse é que eu acho que é o mais importante. E outra coisa, não é só voluntário, não. Funcionário é assim, o próprio empregador é assim, o executivo, o gestor, ele é assim, no início. Mas fala. Valdo, em relação à pessoa que fez a pergunta aí, deficiente visual, né, e para as outras pessoas que são deficientes visuais, eu queria lembrar o seguinte, essa versão nova da enciclopédia eletrônica, os PDFs de cada verbete já estão lá disponíveis, não é igual ao anterior que estavam escondidos, que não dava para a pessoa. E a pessoa baixando um programa que o Adélio pode até explicar melhor qual é, ele lê o PDF, o arquivo PDF. Não, se te falar isso quando é auditivo da pessoa. Não, mas eu estou falando então em relação a deficientes visuais, não tem problema. Faz sentido do mesmo jeito. Então, e tem Oi? Quando essa pessoa aparecer aqui, vocês falarem isso. Sim, sim. E tem gente já usando a enciclopédia nova, com esse programinha que você consegue baixar, que é um programa, uma tecnologia mais nova, que ela lê para você, é bom, a leitura em português é boa, como se fosse daquele GPS de carro, né, daquele aparelhinho. E não só a enciclopédia, mas a gente está com plano agora de liberar outros livros. Para o surdo-mudo, a questão do computador não precisa do livro da língua. Sim, sim. É só falar para te tá certo, aqui e tal. Sim. Na mesma hora ele pega lá e vai entender. Né? Porque o processo é visual, não é surdo, ele é surdo-mudo. E para o olho, está aberto. Então isso aí tudo vocês podem explicar. Esses novos livros, inclusive seus e até de outros autores, que é editados junto com você e com os autores, vai começar a disponibilizar para download, no formato que seja, no PDF, no Word, tem essa tecnologia nova, que a pessoa baixa um programa, que o Adélio vai falar ali, e o negócio lê em português perfeito. Tem um senhor que é descendência japonesa, já comprou a enciclopédia nova, ele não consegue enxerga 5%, já tem acesso à enciclopédia inteira, cada verbete separado, e vai ter acesso a todos os livros agora, novos com essa tecnologia. Eu te peço então para você clarear aí quando a pessoa chegar. O Adélio pode até falar qual é o programa aqui. O pessoal já usa, os cegos já usam programas no computador, né, para poder ouvir o texto e a enciclopédia, assim como os livros que vão estar disponíveis para download, já vão estar numa tecnologia que permite que eles possam usar esses softwares chamados de TTS, Text to Speech, né? São tipos de softwares que fazem isso, e eles já conhecem, a maioria dos cegos já conhece esses softwares para computador. Né? Inclusive um senhor estava nos perguntando se já teria, a gente comentou que a enciclopédia nova já vem com essa opção para eles poderem acessar. Né? E os livros que vão estar para download já vão estar também nessa opção de PDF. Né? Muito bom. Então, o senhor estava falando das empresas. Então, o senhor estava falando das empresas, com relação ao funcionário, no seu caso, o senhor insistia com o funcionário se ele não estivesse aí correspondendo ao que a empresa precisava dele? Até que ponto? Escuta, era muito raro isso acontecer conosco. Por quê? A turma era muito boa para escolher o povo que trabalhava. Tá. Isso aí raramente tinha problema conosco. Minha turma era muito boa. Meu sócio era especialista em gente. Eu, especialista em gente. O nosso chefe lá do pessoal, naquela ocasião era o departamento pessoal, especialista em gente. Então não tinha jeito. Você sabia era pensar a pessoa. A hora que você pensa bem, não tem erro depois. É um problema de tempo para a pessoa se adaptar. É que aqui em Foz a gente tem uma dificuldade, né, professor? Principalmente no ramo que eu atuo. Aqui tem problema de prestação de serviço. Prestação de serviço, tem. Baixa qualificação. Tem que saber escolher, com calma. E como a oferta hoje está muito grande de emprego, então o funcionário não para. Você vai dar o treinamento, o funcionário vai embora, vai para outro, tem várias possibilidades. Agora, o problema é arranjar os Henricos
Henriques? Não existe aquele negócio do computador que é a hora que tem erro. Como é que chama o cara? Não. O Mar, não tem o Mar Contato? Existe o Henrique, ou Henri, que é o cara que enriquece o trabalho. É esse que precisa procurar. Para contaminar a turma positivamente. Tem um que chama Henri, por incrível que pareça, eu sempre fiz essa piada, né? O cara chegou e perguntou, como é que é o seu nome? Henri. Eu falei assim, não é possível. Ele toma conta do Sky aqui, é um dos que atende o Sky. Ele chama Henri. Qualquer coisa você fala para chamar o Henri. Você enriquece o Sky. Entende? Então o processo é saber escolher aquele perfil adequado para aquela função. Se a pessoa é bem escolhida, você raramente vai errar. Dentro disso aí também que ele está falando é o processo de retenção de talentos que eles falam hoje. Tinha que pensar estratégias para reter o pessoal que passou pela qualificação, né? Você falou do problema de ir para outra empresa. Nós tínhamos uma outra coisa muito séria na empresa. É a gente dar valor para os funcionários. Por exemplo, um dos valores que a gente tinha. Se uma pessoa dirigia determinado setor, ela também ia dar opinião de quem é que ia ser recebido, de que modo que era. E outra coisa, às vezes a gente deixava que ele tomasse conta do novo funcionário. A responsabilidade da situação toda, funcional, era dele. Aquilo dava muito gabarito para ele, você está entendendo? Que era o chefe do outro. Então a gente dá muita força para essas pessoas assim. Isso aí, depois de muitos anos, você sabe, sustenta tudo. Você está entendendo? Porque cria uma verdadeira família, todo mundo tem confiança em todo mundo. Já sabe como é que é. Agora, era uma família mesmo. Quando uma pessoa adoecia, aquilo mexia com todo mundo. Está entendendo? E outra coisa, às vezes, 90 e tantas pessoas, mas todo dia, né, está ali aquele negócio. Isso é um problema. Agora, eu acho também que a empresa, em parte o povo tem razão, porque uma empresa é muito lúdica. Se ela é bem feita, é um jogo. E você começa a ver que você está ganhando o jogo o tempo todo. Isso é um problemão, por isso que a empresa sobe na cabeça dos outros. Está do ludismo, está do jogo. Entende? A pessoa, o processo de crescer. Agora, eu vi isso também na Wall Street, por isso que o povo fica tudo meio perturbado. Isso aí é problemático, tem que examinar muito isso. Quer dizer, uma coisa que é boa, cria o mal. Você está entendendo? Então, há bondades que vêm para o mal. É o contrário, há males que vêm para bem. Aí é o contrário. Precisa de olhar muito isso. Professor Waldo, aqui na Lepra, dando continuidade à pergunta do Felipe, né? Mas isso, a questão da escolha eu vejo que é importante, né? Eu participo dos processos seletivos dos funcionários do meu trabalho lá, na verdade faço questão, até porque a gente tem tido problemas lá e essa questão da rotatividade que faz é muito grande, né? Tem muita gente que se ilude ainda com a questão do Paraguai e tal, então há uma dificuldade de captação de gente comprometida, né? Mas assim, quando você já pega a panela pronta lá, algumas pessoas, eu tive situações que eu quis dar chance, você entende às vezes o processo da pessoa, vê lá a dificuldade, às vezes o funcionário lá tem um filho recém-nascido, mas ele é uma pessoa perniciosa, né? Eu tive a oportunidade de conversar e nas entrelinhas colocar algumas situações para que a pessoa acordasse para a situação dela. Mas quando eu vi que não tinha jeito, até porque estava me prejudicando também, eu tive que desligar a pessoa. Não, mas isso é natural. O problema é ver o bem de todos. O processo é visão de conjunto, é muito séria. Então, quando um tomate está prejudicando a tomatada toda, tem que tomar atitude. Então, assim, isso hoje eu vejo assim, a equipe lá do qual tomo conta mais sinérgica, as pessoas mais comprometidas e mais amigas, porque essas pessoas que tinham eram fulcros de perniciosidade ou dificuldade, fofoca, enfim, de intriga, eu tive que desligar. Mas sempre dava a primeira oportunidade para a pessoa, deixava claro, às vezes não era eu que falava diretamente. Tem que dar chance, tem que dar uma segunda mas colocava a situação, pedia para colocar para as pessoas a situação clara, olha, esse tipo de situação aqui que você faz, gera intriga, as pessoas, às vezes até comprometidas,
sentiam vontade de sair do trabalho por conta daquela pessoa. Então, quer dizer, eu ia perder um profissional bom em detrimento de um profissional ruim. Então, chegava, deixava isso claro. A pessoa não mudava, ó, paciência, QTA, tchau. Mas esse é o caminho desse... Tem jeito. Uma outra coisa, às vezes a pessoa saindo é o caminho para ela melhorar. Porque se ela continuar dentro daquilo, ela não melhora, porque a empresa não vai melhorar, tudo vai dar para trás. Cedo ou tarde, aquilo vai dar na cabeça dela. Sugestão para a caracterologia, viu, Rosa? Guia turístico, não conhece a história e recita texto feito igual um papagaio. Mas isso faz parte do serviço. Adestrador, maltrata o animal para obrigá-lo a obedecer. Sim, isso aí tem, esse aí é sério. Existe disso. Paulo. Sim. Aqui, ó. Na lei da oferta e procura, como é que se deve tratar a concorrência? Vamos dizer, a empresa estipula lá o seu valor de mercadoria, baseado... O problema todo tem que examinar muito isso e vir do dumping, que é o processo de colocar o preço baixo para conquistar a praça. Tudo isso tem que estar de olho. Quebrar o concorrente. Isso tudo é o processo. Quem estuda bem o processo aí sabe como é que é. Uma empresa não precisa de ter medo de concorrência. Se ela tem produto bom, produto de qualidade, se ela mantém a qualidade do produto. A coisa mais séria de uma empresa é a qualidade do produto. Se ele é bom, não precisa de concorrência. Ele tem o caminho livre. Ele faz o caminho, o destino dele. Isso aí tem que ser visto. Agora, as coisas tem que examinar bem. Porque, às vezes, tem locais, ou praça, ou mercado, ou áreas, e o povo não tem nenhum processo moral, né, de nada. Né? Não há moral de administração comercial, industrial. Então, se ter cuidado. Examinar o caso, como é que é. Ver como é que faz. Mas a gente sabe no Brasil, por causa do preço alto dos impostos... Se você for olhar os processos das maracutaias, das corrupções que tem do governo, que o negócio, a corrupção ruim no Brasil, é que vem de Brasília para o resto, quer dizer, é da cabeça para os outros membros do corpo social. Quando a cabeça está acéfala, está tudo corrupto, o negócio tudo embaixo piora. Então tem que criar uma ilha de moralidade para você funcionar, porque senão não vai não. Eu, por exemplo, fechei as empresas no Rio, algumas delas, por causa disso, por causa do ambiente. Na época do Brizola, o processo do Brizola todo, ele afundou o Rio. Foi ele que andou piorando essas coisas, tudo que está acontecendo aí, o negócio das favelas, foi tudo ele. O Carraceda tinha ideias boas. O Carraceda era urbanizar as favelas, dar um jeito, ele começou. Essa que eu trabalhava, ele fez. Então, todos nós tínhamos esperança. Bolas, agora eles vão melhorar isso tudo. Que nada. Melhoraram 2 favelas. Foi essa e aquela outra que vai lá para o Atlético do Flamengo. Foi só. O mais, uma que eles fizeram lá com a vista, com o mirante, etc. Que melhorou. Mas foram 2 só que ele fez. Depois, tudo foi por água abaixo. Esqueceram. Mudou a gestão, empurraram com a barriga e deu no que deu. Agora, quem começou isso? Foi o Brizola, lá no Rio. Agora, a culpa é da própria população. A população é igual agora. Esse processo do Lula, os governadores, por exemplo, eles estão achando que essas bolsas, esse estudo todo de família que tem aí, esse auxílio, o assistencialismo do governo, isso vai estourar dentro de 2 anos. Porque muita gente está deixando certos empregos, já não tem gente que quer participar de certos empregos, porque prefere viver com bolsa, com a bolsa. Isso vai começar a mexer no mercado, eles calculam dentro dos 2 anos, até lá que você vê o que vai dar. Esse governo da Dilma, isso aí vai ter que enfrentar isso aí. Mas a gente sabe que as empresas hoje, para se manterem no Brasil, por causa do preço dos impostos, então as pessoas... Está tudo errado. Principalmente as pequenas, as que começa não é isso não. Uma empresa para ser aberta,
demora demais, tem trabalho demais. É só aqui que é assim. Está tudo errado. Devia te facilitar a abertura de empresa, uma opção de coisa. E o que tem acontecido é que muitos profissionais têm aquele sonho de ter a sua empresa, acabam às vezes saindo do emprego. Mas ele começa, a hora que ele vê o tanto de problema que tem, e às vezes ainda tem ainda os fiscais, né, que tem que pagar isso, pagar aquilo. E às vezes, é achar que tudo quanto é lado, isso aí é um problema. E às vezes investe as economias todas e aí acaba fechando. Agora, trabalhar aí tem que ter muita paciência. E uma das coisas sérias também que a gente não pode esquecer, por exemplo, aqui em Foz mesmo é um processo desse. É o problema da propaganda e da publicidade, que certos negócios precisam disso. Se todo mundo que tem interesse não se juntar para fazer isso, o negócio também não caminha. Esse shopping center que tem aí, eles não são bons de propaganda, nem de publicidade. Eles deviam de unir, porque aquilo que é o mais importante para todo mundo ali. Mas a gente não vê que há auxílio, operação adequada, a gente não vê nada disso. Isso é um erro. Existe uma verba grande. Precisa de chamar os turistas para aí. Eles não chamam. E eles cobram uma verba grande para a publicidade ali das lojas. Pois é. Agora, teria que estudar muito esse caso também. Aqui em Foz, um dos problemas sérios que tem é publicidade e propaganda, promoção, etc. Que não corresponde às necessidades do ambiente. E não corresponde dentro do processo do conjunto dos interessados no comércio. Isso precisa de melhorar. Você não acha? Tem uma dificuldade grande de confluir os interesses aqui. É. E já trocaram a administração várias vezes lá e não conseguem. Agora, eles mudam a administração, o negócio continua. Continua a mesma coisa? É de propósito. Mudando, não, vai renovar. Fica só nisso. Tudo é oba-oba. Sabe como é que é? Não faz nada, não muda nada. Agora, professor, eu participei muitas vezes lá. Eu vejo um caso que é crítico, que tem lojista que só reclama. Então a pessoa vai na reunião, ela reclama de tudo. Aí toda ação é ruim, toda ação é errada. Não tem como confluir, todo mundo desanima. Pois é. O problema tem que pegar e pensar aqueles processos básicos. Não adianta reclamar de tudo. Tem que ser daquilo que é o mais importante no momento. Agora, esse caso de propaganda lá, para mim, é o pior que tem. Eu vi isso aí desde que eles fundaram isso aí. Falei desde... que é amador, muito amador ainda. Muito amador. Falta, então, aí, no caso, falta de vontade política administrativa. O Jader pode ajudar. Ah, foi embora o Jader. O Jader trabalha lá agora, professor. Mas foi embora. O problema é o caminho. Quem é que está aí com um profissional dificultoso? Tem mais alguém aí envolvido com isso? Como é que nós estamos? Tem aí, deixa eu falar. Profissional dificultoso. Geraldo Dias Júnior. Onde é que ele está? Ele está lá? Olha, você tem até amanhã para entregar o verbete. Tá certo? Pelo menos a gente falou com uma série de testemunhas. Uma série de testemunhas. Agora, a Rose não apareceu hoje, não. Então tá. Pouco a pouco nós vamos fazendo força. Ainda tem alguns aqui bem bons. Mas já tem menos de 20. Menos de 20. Vamos ver quem é que aparece. Né? Você olhou um por um aqui, né? Tem certeza. Você virou o pescoço para trás, tudo olhou. Então tá. Para a gente ver como é que é isso. Tem mais uma perguntinha. Aqui, ó. Na fatologia, na terceira linha, a herança profissional. Sim. A herança profissional. Aqui é o problema da pessoa, por exemplo, uma pessoa que herdou um negócio, alguma coisa lá para exercer a profissão. Ela às vezes não ligava para aquilo. Mas morreu, ele vai pegar. Então, isso aí às vezes entra um profissional totalmente dificultoso. Ele não é do métier, não sabe nada, é jejum, boboca. E às vezes é o dono. A empresa familiar, por exemplo. A empresa familiar, então, é um problemão. É a mais comum.
Tem a profissão. Profissão herdada. Existe Valdo, sobre esse assunto. a questão do o intermissivista, quando ele tem desvios sérios no trabalho, normalmente ele nem chegou aqui, ou nem está aqui, ou saiu, como já aconteceu que você falou com aquela fiscal, não sei. O que acontece com a paraprocedência? A paraprocedência dele é o seguinte: ele vai cumprir a tarefa dele aqui. Ele dessoma, ele vai lá ver o que aconteceu. Se a paraprocedência dele era de nível elevado, pode ser que ele vai continuar se entrosando com as coisas que haviam lá. As pessoas, o ambiente, a assistencialidade que ele prestava. Se a paraprocedência era de baixo nível, e ele caminhou para um complexo maior nessa vida, ele vai mudar para a procedência dele. Então, o domicílio extrafísico dele vai mudar de endereço. Entendeu como é que é? Mas pode mudar... Isso eu acho que muitos de vocês vão ter um novo para-endereço. Mas nesse caso de pessoas com desvio, ela pode mudar para pior também? Pode. Pode, né? Tudo é possível, né? Depende do que é. Agora, existe uma tendência, em geral, mudar para melhor, quando não tem desvio, sei lá. Agora, a tendência da maioria aqui é melhorar para a procedência. O próprio curso intermissivo já há um upgrade, você está entendendo? Já há um plus, já há um acréscimo nisso aí, uma melhoria, vamos dizer, razoável. Isso influi, né? No processo. A gente tem que examinar e ver o caminho, como é que fica. Vamos para a Mega GESCOM. Como é que fica? Cadê o livro? Cadê a obra-prima? Como é que nós estamos? Agora, olha o saldo da FEP. Dentro da CCCI, existem alguns problemas que não são graves, porque problema grave é que a pessoa não aguenta. Mas esses problemas... o que acontece com a pessoa em relação a esses problemas? Não, o problema todo mundo tem, né, Arnaldo? Isso aí faz parte do serviço. Estou dizendo no voluntariado. Né? Pois é, mas o voluntariado é a crise de crescimento, é necessário. Se uma pessoa está com a vida muito boa, ela está perdendo a vida. Ela precisa ter problema. O problema faz parte da evolução. Agora, a gente não pode ficar de braços cruzados examinando o problema. Não, eu já sei o problema, mas não faz nada. Isso aí que não pode. Essa inércia, você está entendendo? A letargia, a auto-hipnose é que não pode. A pessoa tem que procurar uma solução para o problema. O caso é esse. Muitas vezes identifica e fica nas mesmices. Pois é. Isso a mesmice. Mas eu acho que o voluntariado aqui em geral, ele tem melhorado, pelo que eu vejo. As coisas melhoram porque chegam as pessoas e vê a diferença, né? Ontem nós recebemos uma senhora que esteve aqui em 95. Naquela ocasião só tinha o prédio principal. Você lembra que a gente construiu o primeiro grandão ali? Agora ela chegou e viu isso aqui, né? Ela viu 15 anos depois, 14 anos, a diferença que tem. Isso me apresentará, ela chegou de ontem para hoje, já está aí. Ela é irmã da Maria Isabel da Conceição, fora de série. Ela esteve aqui no início, entende? E ela está vendo agora a diferença. Nós estamos construindo um bairro, né? Precisa de mostrar para ela tudo que tem, né? Os condomínios, a situação toda que tem. Dá para ela as pontuações aí de tudo que tem, quantas empresas tem, como é que é. E quando ela veio, estava no início do princípio do começo. Foi quando eu falei, eles acharam que eu era doido, visionário. Por experiência pessoal, não querendo fazer oba-oba, eu percebo que melhorou bastante em relação ao que era, né? Melhorou. Não, melhorou muito. A gente procurou adaptar tudo que podia, né, as coisas todas.
desde o início da cooperativa, aquela coisa toda, mas até chegar nesse nível. Agora, hoje, com 7 condomínios, a coisa mudou toda, né? É outra situação. Agora, o essencial é que ainda falta uma coisa séria, que é o mega centro. Dentro de toda aquela programação básica, o que falta mesmo agora sério é o mega centro. Eu já estou fazendo o meu trabalho aqui, independente do mega centro, que é a enciclopédia, né? Isso aí já ajuda bastante, é outra situação. Professor? Sim. Aqui no ar. Voltando sobre o profissional dificultoso, o exemplo que o senhor deu da empresa, que o senhor administrou e foi dono da empresa, tem um ponto que, para a minha experiência pessoal, eu acho primordial, que é o outro exemplo. E por mais que eu tenha uma bela empresa, uma estrutura boa, bons processos, sistema, tudo bem organizado, se não tiver bons exemplos na liderança, não funciona. E aí vem a questão da energia, a questão da ética, do holopensene. Eu tive experiência de assumir áreas de empresa, estava cheio de problema, não mudei nada, só mudar a postura, mudar as energias, aquele ambiente vai acalmando, pacificando. A postura é muito importante, porque é o processo da cabeça para os pés, é de cima para baixo. Agora, o problema todo é o seguinte: tem que ter a postura ética de alto nível, mas, junto com isso, tem que ter uma gestão com pessoas competentes. Se a pessoa não olhar isso também, não adianta nada. Trabalhar com a equipe, escolher bem o time, né? Agora, uma das coisas sérias nessa história da gestão é ter um bom gestor econômico financeiro. Esse é que é o ponto mais sério que existe aí. E é necessário ter muito cuidado, principalmente numa empresa que tem vendedores. Que o corpo de vendedores é que sustenta a empresa, não é o dono dela, não é a diretoria, não é nada. É o corpo de vendedores. Quando o processo é de venda, sim, é o corpo de vendedores. Então isso tem que ser visto com muito amor e carinho. É que a empresa sobrevive disso, né? Pois é. Então o problema de vendedor, o vendedor, no caso desse tipo de empresa, ele é a alma da empresa. Então a personalidade dele, o jeito que ele tem, e a hora que o vendedor sai no mercado, sai à praça, ele está representando aquela companhia. Ele leva o processo moral dele é muito sério, o processo profissional dele. Sim. Então, numa empresa, uma das coisas que tem que ser mais escolhida é o vendedor. Agora, é necessário dar possibilidades, tranquilidade para esse vendedor, dar também qualificação maior, bônus, se for o caso. Tudo isso eu acho importante. Tem aquele quadro de vendedores na parede para expor a situação. Isso tudo aí é necessário. Agora, com o tempo, vão pintando quem é bom vendedor. Isso é inevitável. E sempre tem os líderes de venda. Isso é inevitável em qualquer tipo de venda, qualquer empresa, em qualquer lugar. Nós podemos trazer esse exemplo para a CCI, né? No caso das ICs, o pessoal que faz divulgação, que faz a venda de curso, tudo isso, nós temos ainda muitas dificuldades com isso, né? Precisa profissionalizar mais isso, né? Não, e aqui também, devido ao processo daqui, tem muita influência ainda, vamos dizer, rural, o processo é mais turístico, vamos dizer, o bairro, propriamente dito, industrial, comercial, ainda não está bem constituído. Agora que nós estamos começando a ser feita aqui a cidade universitária para melhorar o nível intelectual do povo, isso é muito importante. Aí vai melhorar, não vai ficar só no, como é que é, o chique do último, a coisa vai melhorar. Então, isso tudo é o caminho, está na nossa mão, nós temos responsabilidade também nisso. Tem que participar dessas coisas, melhorar o ambiente. É o que a gente tenta fazer aqui, né? É o jeitão. Agora, eu não sei atualmente quantas empresas nós temos aqui de conscienciólogo. Quem é que vai mexer com isso aí? É a turma da Unicimp, olha?
Vamos pedir para a Unicim para saber, eu estou querendo saber quantos tem. Eu não sei atualmente. E fazer uma listagem das empresas. Eu desejaria ter as empresas aqui. O Flávio, seria bom o Flávio entrar nessa para nós. Não, o catálogo, eu estou esperando isso há quanto tempo? Na época que o João estava lá na Unicim, eu já tinha pedido isso aí. É importante, ajuda. E outra coisa, colocar o nome da empresa, o endereço, telefone, cada uma. Eu tenho a listagem, a área de atuação, qual é a razão social de cada uma. Isso é importante. Vamos aguardar para ver. É o Alexandre, o Flávio, a Isabel, cada Unicim. Seria bom. É o caminho, é o jeito. Agora, o que mais? Desses profissionais todos não dificultosos que tem aqui? É isso? São os profissionais, né? Aqui nós temos muita gente. Vamos ver como é que fica isso. Agora, parece que a gente, pelo menos, dissecou alguns dos aspectos mais sérios do profissional dificultoso. Professor, aqui, ó, Adélio. Sim. Uma questão básica é, muitas vezes, a própria gerência, ela cria condições para que essa dificultosidade latente externe no funcionário. Então, para mim, hoje, a gerência direta, a chefia direta, ela tem ampla responsabilidade junto com esse funcionário também, nessa dificultosidade. O gestor é muito importante. O gestor direto tem tanta responsabilidade quanto o funcionário. Hoje estão dando muito valor para o gestor. Estudo disso. É a liderança, muito sério. Está tudo bem aí com você? Joia? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 66 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online. E não tivemos votos. Amanhã é o último tema da lista. Hoje vamos ter 3 recados. João Paulo e Lumara, cursos da Conscius, Marcos e Manuel, Cineclube, Fábio, Seminário OIC. E antes Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, o dia está chegando, então, próximo domingo, agora, dia 28, nós vamos sortear esse laptop Lenovo, e a gente gostaria de lembrar a todos os amigos da enciclopédia que venceram a sua inscrição agora, no mês de novembro, para renovar agora, aproveitar esse fim de semana, aproveitar hoje, sexta-feira, e entrar nesse sorteio que nós vamos fazer agora nesse próximo domingo. Lembrando que no mês de dezembro, nós temos aproximadamente 85 amigos que expiram a sua inscrição. Então, se você é um deles, se a sua inscrição vence agora em dezembro, né, a gente está lembrando de todos fazer essa renovação. No domingo agora, nós vamos mencionar para vocês aqui, vamos anunciar o nosso próximo brinde, que a gente vai sortear no mês de dezembro, que por acaso já chegou, já está aqui no tertuliário. No domingo a gente divulga para vocês. Obrigado. Boa tarde. Nós viemos falar aqui em nome da Conscius a respeito de 2 assuntos. Um é o Consim Cobaia mensal, que vai ter início a partir de dezembro. Quem se interessar, quiser aplicar a técnica da Consim Cobaia, você já fez a técnica, você que não conhece a técnica, ou a pessoa que vem agora no fim de ano participar das atividades no CAEC, o Consim Cobaia mensal começa em dezembro, vai ser no dia 4, num sábado, com 3 sorteios para a Consim Cobaia. O preço é R$ 60,00, podendo ser parcelado para quem quiser. Então, fica o convite para quem vier, ou para as pessoas que moram aqui e querem participar da técnica do Consim Cobaia. O outro recado, a Luimara vai falar. Nós estaremos fazendo nesse sábado, dia 27, a partir das 8h30 da manhã, o encontro que é para os alunos das 4 turmas regulares que a Conscius tem. Então, é a confraternização da Recim.
Os alunos da turma de Fundamentos de Conscienciometria, Recim 1 e Recim 2, estão convidados a participar. Venham participar conosco dessa confraternização, traga o seu trafor, o seu talento para apresentar para nós. Obrigada. Gente, boa tarde. Estou aqui de novo para anunciar a sessão do domingo agora. A gente vai passar o filme, gente, que não é exatamente um filme, é uma série condensada em 2 DVDs. Tá? Tem a duração de 200 minutos, então são 3 horas. Né? Estou avisando antes para o pessoal na hora ter fôlego, né? Mas é muito bom, tá? O pessoal mais novo da Inversão, da Sinvex, assistiu. A gente também já assistiu, é um filme difícil de arrumar. Né? A Miriam Leite que cedeu para a gente, a Sanches, com o Emanuel. Então, eu acho que vale a pena ver. Né? Quem quiser pode ficar só metade, a gente estuda na ocasião também de dar um intervalo. Tá? Então, às 8h30 deve terminar mais ou menos às 11 da noite. A gente vai tentar começar às 8h15, portanto, quem vier para chegar até 8h15, a gente vai fechar a porta, tá? E para quem tiver no meeting também de expansão da Sinvex, é uma oportunidade aí. Tá? O filme é O Mundo de Sofia, tá? É uma condensação da série. É um filme nórdico, tá? Uma série nórdica, da Noruega, né, Manuel? Tá? E para quem conhece, esse livro é muito usado em colégio, tá? Um livro famoso. Tá? E é uma encenação muito bem feita. Então, a gente espera por todo mundo lá, tá? De todas as idades. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da OIC para convidá-los para o 6º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai estar ocorrendo no próximo domingo, dia 28 de novembro, no campus da OIC. O seminário vai estar ocorrendo das 3 às 5 horas, é um evento gratuito e ao todo serão 2 apresentações. Teremos Autoconfiança com a Glaucia Menezes e Superando as Dificuldades de Autoexposição com a Fabiana Carvalho. Obrigado. O último verbete para amanhã da lista é sazonalidade e especialidade meteorologia. Amanhã retornamos com uma lista nova de verbetes. Obrigada e boa tarde a todos.